Boa noite, mais uma palavra abençoada para a nossa edificação. E eu trago o livro de Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém por essa palavra abençoada, né? E eu quero trazer uma experiência, né? Um testemunho, como todos os meus vídeos, né? Do que eu tenho vivido. E é uma experiência muito interessante do que eu tenho passado. Eu moro num apartamento, né? E eu morava em casa. Então eu resolvi trazer uma orquídea da minha casa, né? Da casa que eu morava, né? Eu resolvi trazer uma orquídea aqui pro apartamento. E eu trouxe, a orquídea era linda, tinha uma flor linda. Eu trouxe e coloquei na minha varanda. E ela não, para mim, aos meus olhos, ela não se adaptou. Ela estava com duas folhas, uma secou e a outra estava ficando amarela. E eu fiquei triste com aquilo ali e resolvi mexer nela. Ela estava no chachim e eu resolvi trocar ela de vaso. E eu peguei a orquídea e fui trocar. Menina, assim, foi muito interessante que quando eu tirei eu achava realmente, né, que ela estava morrendo, mas para minha surpresa, quando eu tirei ela do xaxim, eu me surpreendi com a quantidade de raízes vivas que estavam submersas à terra. Eu fiquei impressionada. Ela, a aparência dela era de morte, mas por dentro ela estava viva, ela estava, sabe, várias raízes nascendo. Aquilo me impressionou. E nesse momento, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo que assim como aquela planta, eu também não estava morrendo, porque foi o período muito difícil da minha vida. Logo que eu ganhei minha bebê, foi quando eu realmente comecei a sofrer a violência psicológica. Então eu estava assim muito mal. Mas também foi um momento em que Deus me trouxe para o deserto, foi um momento em que Deus começou a se revelar muito para mim. Foi quando eu comecei a entender que realmente eu estava passando por um processo de Deus. E interessante que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração através daquelas raízes, me mostrando, falando ao meu coração que eu também não estava morrendo, que Ele estava cuidando de mim, que Ele estava criando, sabe, crescendo raízes para que minhas raízes ficassem firmes a Ele. Assim como aquelas raízes das orquídeas, sabe, que estavam crescendo, ficando firmes à terra. E Ele estava fazendo crescer em oculto. Ele estava cuidando de mim, me fortalecendo para que quando chegasse o vento forte, para quando chegasse a tempestade, eu estivesse com a minha raiz firme nele. E mesmo que todos à minha volta pensassem que eu estava mal, assim como eu pensei daquela orquídea, eu achei que ela estava morrendo. Qualquer pessoa que olhasse para ela ia achar que ela estava morrendo. Mas submersa à terra, ela estava com força, com vida, com vigor, renascendo, fortalecendo. E era isso que Deus estava fazendo comigo, era a mesma coisa que Deus estava fazendo comigo. E Ele começou a ministrar que mesmo que todos achassem que eu estivesse mal, fraca, feia, Ele estava me curando. Ele estava tratando as minhas feridas, Ele estava me entregando sabedoria, me concedendo discernimento, e no tempo dele, Ele ia me fazer romper. Ele falou que me faria reviver e me faria viver todos os projetos já esquecidos, e que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. O que eu trago para os irmãos dessa experiência? Independente das circunstâncias, independente do cenário, independente do tamanho da tua dor, confie, creia, se entregue ao Senhor de todo o coração, porque todo o nosso sofrimento, toda a nossa luta é Deus tratando, é Deus curando as nossas feridas, é Deus nos fortalecendo, é Deus realmente aprofundando as nossas raízes.
para que no tempo dele nós possamos romper. Então não importa a circunstância, não importa o que pensem, o que falem a nosso respeito, nós precisamos crer, nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Gente, não foi um momento fácil, foi um momento de muita dor, de muita angústia, um momento em que Deus tirou todos ao meu redor, foi um momento em que eu sofri, eu e ele, porque foi um momento em que mais me apeguei, foi um momento em que mais busquei ao Senhor. Foi uma sede que brotou dentro de mim, que eu assisti a várias ministrações, eu enchi 2 cadernos, porque cada ministração que eu assisti, o Espírito Santo ia falando e eu ia anotando. E foi um momento de muito crescimento, um momento que realmente Deus estava aprofundando as minhas raízes. Então, gente, se entreguem de todo o coração, entregue o controle da vida de vocês ao Senhor e confia, porque eu creio que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E eu creio que em breve eu estarei aqui contando, testemunhando para os irmãos um grande milagre na minha vida. Eu creio na vitória, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, meus irmãos, independente da circunstância, da dor, da angústia, do problema, lembre-se sempre que Jesus está no nosso barco e a vitória é certa. E se Ele nos chamar, se Ele falar que nós podemos levantar e andar sobre as águas, vamos crer, vamos confiar e vamos nos levantar e andar sobre as águas, mas sempre com os nossos olhos voltados ao Senhor, nunca desviando o olhar dele. Que os nossos caminhos sempre estejam alinhados com o propósito de Deus na nossa vida, que nós não venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos sempre com os nossos olhos voltados ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse momento na Tua presença, muito obrigado por toda a experiência, por tudo que passei e ainda estou passando, mas principalmente, Deus, obrigado por estar no meu barco, por ter a certeza que Jesus está no meu barco. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila, serena, que possamos descansar, sabendo que o Senhor, ó Deus, está com o controle da nossa vida em Tuas mãos. Deus, obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.